Olá, tudo bem? Estamos aqui para um novo episódio do nosso podcast e dessa vez a gente vai falar sobre o câncer de mama e a preservação da fertilidade. E conto com uma renomada profissional da mastologia, doutora Rafaela Cecílio, que ela é ginecologista, mastologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Mastologia e também da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Ela fez fellow em Milão no Instituto Europeu de Oncologia e também é membro da Comissão de Aleitamento Materno da Regional de São Paulo. Com todo esse currículo, a Rafaela está aqui para falar sobre desvendar o câncer de mama e a gente sabe, né, que existe sim vida após o câncer. Rafaela, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui e vamos lá bater esse papo para a gente esclarecer algumas dúvidas, né, que existem para essas mulheres. Eu falo que quem tem mama tem medo, né? Com certeza, né? Quem tem mama tem medo. Principalmente a partir dos 40 anos, né? Mas é isso, a gente tem que prevenir e cuidar da gente mesmo. E até ainda bem que a gente tem essa história da mulher fazer a rotina ginecológica e ficar preocupada com a mamografia e tudo isso. Mas conta pra gente assim, qual que é a prevalência do câncer de mama, especialmente mulheres em idade reprodutiva, que é essa que a gente que deve estar assistindo a gente interessada em ter filhos? Então, o câncer de mama, ele é o câncer que acomete mais as mulheres no mundo, depois do câncer de pele, no melanoma, né? No Brasil, estima-se nesse triênio, entre 2023 a 2025, ter 74 mil casos novos por ano, né? E ele acomete mais mulheres entre 50 e 69 anos. É mais raro as mulheres mais jovens, abaixo de 45 anos, mas chega em torno de uns 10 a 15%, as mulheres nessa idade reprodutiva. E para a gente falar um pouco sobre esse acompanhamento, vamos falar sobre os exames para diagnóstico precoce do câncer de mama. Vamos falar dos exames de estadiamento, quando a mulher deve se preocupar, esses sinais de alerta do câncer de mama. Então, assim, a mulher, o exame de diagnóstico precoce é a mamografia, ainda é esse o padrão ouro. Geralmente a gente indica-se a partir dos 40 anos de idade, anualmente. Esse consenso é tanto pela Sociedade Brasileira de Radiologia, pela Febraso e pela Sociedade Brasileira de Mastologia, ao contrário do INCA, que indica o exame de rastreamento, a mamografia, a partir dos 50 anos. Qual que é aquela mulher que precisa, às vezes, antecipar esse rastreamento? É aquela que tem ou um histórico pessoal de câncer de mama, um histórico familiar, ela tem um risco acumulativo maior de 20%, que esse risco ele é calculado como? Através das calculadoras de risco. Então, quando você estima-se um risco vitalício de maior do que 20%, nós vamos antecipar esse rastreamento com mamografia, ressonância, a partir, às vezes, de 25, 35 anos. Então, vai depender dos fatores de risco dessa mulher. Por exemplo, um dos fatores de risco é a idade da primeira menstruação, a menarca, antes dos 11 anos. Na idade da menopausa, mulheres que têm uma menopausa mais tardia, acima de 55 anos, também é um fator de risco. A nulliparidade, mulheres que têm filhos após os 30 anos, tudo tem um risco maior para poder desenvolver a doença. Além do histórico familiar também, né? A mãe, irmã, principalmente quando esse câncer, ele tem antes dos 50 anos. Então, isso é um fator de risco importante e que é indicado, às vezes, a gente ter que começar um rastreamento antes, né? Quando a mãe se envolve com câncer de mama, a filha tem medo pela mãe e por ela mesma. O quão a chance, de uma forma geral, você pode especificar de acordo aí com os tipos de câncer, dessa filha ser acometida. Então vamos supor que a mãe foi diagnosticada com câncer de mama aos 45 anos.
a filha, né, ela tem um risco de ter entre 10 a 15% chance com esse histórico familiar importante de desenvolver. Porque o câncer de mama hereditário, ele corresponde a 5 a 10% dos casos, né? Então 90% é devido a fatores multifatorial. A esses que eu acabei de comentar, né? Sobre a idade da menarca, a idade da menopausa, uso de anticoncepcional prolongado, né, a nuliparidade, filhos tardios, a não amamentação. Ou não ter filhos, ou filhos tardio aqui agora é a vida da mulher. É a vida da mulher, né? Atual. Então, atual, porque por isso que a gente está vendo aí um aumento, a incidência de câncer em idades mais jovens, né? E o quanto essa gravidez, como a gravidez em si é protetiva para essa mama? Ela é protetiva, a gravidez em si não, mas o aleitamento materno, ele tem um fator de proteção, porque quando você amamenta, eu falo, as glândulas, o alvéolo, né, os ductos, eles envelhecem, então eles vão ao longo do tempo sendo substituídos do padrão tipo 1 para células tipo 3. Então ela é lipossubstituída, e uma mama que tem um tecido de lipossubstituição, o que é isso? A mama é uma glândula, é um tecido mamário, tem epitélio e estromo, e ele vai ser substituído por gordura. Então você vai ter o menor risco para ter câncer de mama. Aquelas mulheres, às vezes por fatores genéticos, mantêm essa mama densa, que a gente fala, glandular, mais velha. Essa tem maior propensão a ter câncer de mama, de 5 a 6 vezes maior o risco. Então, o fator protetivo é a amamentação, isso é um fator de proteção. Fazer atividade física já mostrou que reduz em 30%, previne o câncer de mama, né? Uma atividade física de moderada a intensa, 150 minutos semana. Então, a mulher ela tem que conscientizar de mudar o seu estilo de vida, porque hoje em dia a mulher tem filhos mais tarde, ela tem uma ingesta de bebida alcoólica maior, é estressada, né? Fuma. Então, todos esses fatores contribuem para o aumento do câncer de mama. E em relação ao câncer de mama, a gente sabe que tem vários tipos e de acordo com isso é que vai ser determinado o tratamento. Conta pra gente em relação a esses triplo negativo, o que significa esse triplo negativo quando a paciente tem, meu tumor é triplo negativo, e vamos falar em relação aos receptores hormonais, não hormonais, para as pessoas que estão escutando entenderem como é que é esse diagnóstico e como isso se relaciona com o tratamento. Então, o câncer de mama, o mais comum é aquele invasivo no tipo não especial. E nós vamos fazer, a que eu falo, mais uma caracterização do tumor, que é a imunohistoquímica, onde nós vamos ver se eles são receptores hormonais positivo ou negativos, que é com estrógeno e progesterona, porque na mama nós temos receptores de estrogênio e progesterona, que são os hormônios da mulher, e que atuam na mama. Então tem tumores que eles vão crescer na presença de estrogênio e progesterona. Temos também a proteína, o HER2 positivo, que é uma proteína de fator de crescimento, também um receptor, que às vezes ele está positivo no tumor. Então, a partir disso, nós vamos ter a classificação dos tumores, quando é receptores hormonais positivos, e quando é o triplo negativo, é porque ele não tem receptores de estrógeno e progesterona, e a proteína HER2 também é negativa. E geralmente nós vamos encontrar esses tumores triplos negativos na paciente jovem, onde o tumor ele é mais agressivo e geralmente também diagnostica-se mais avançado, porque a gente não espera mesmo ter tumor com 30 anos, 35 anos. E a mama da mulher é o que? Mais densa. Então a mamografia nessa fase, ela não tem um valor, uma sensibilidade, uma especificidade alta, né? Porque o nódulo, quando aparece, ele é branco. O tecido mamário, ele é branco na mamografia, então se sobrepõe.
Então não tem esse contraste. Não tem esse contraste, aí o diagnóstico fica mais tardio, geralmente é quando a mulher chega no consultório do ginecologista, doutor, eu palpei uma massa, eu tô com um nódulo aqui na mama. E geralmente ele vai estar maior do que 2 centímetros. E em relação a gente já falando dessa questão de marcadores, né? A gente falou, então, quando a gente fala de marcadores tumorais, gente, imagina uma bolinha com umas anteninhas. E aí, então, esses são os receptores. Então, para alguma coisa agir nesse tumor, nessa célula, ela tem que se conectar com estas anteninhas. Então, é mais ou menos uma forma de tentar entender o que é receptor e como a gente age nesse receptor. Então, se ele recebe esse comando lá pelas anteninhas, ele vai crescer. Então, ele é hormônio dependente. E se isso não acontece, ele não cresce sob estímulo hormonal, então, que é a questão do triplo negativo. E uma coisa que as pacientes ficam muito preocupadas em relação aos marcadores, né? BRCA1, BRCA2, quando tem que fazer, quando não tem que fazer, pensando nesse fator de risco familiar. E também eu sempre questiono, tudo bem, você vai fazer e o que você vai fazer também com esse resultado, né? Então, assim, o BRCA1 e BRCA2, eles são genes, eles não são marcadores. E geralmente ele entra naqueles 5 a 10% dos casos de câncer de mama hereditário. Hoje em dia nós temos os testes genéticos, em que é um sequenciamento de genes multivariados, em que ele analisa a mutação desse gene, que é a modificação, e que aí esse gene modificado ele vai promover o crescimento anormal de uma célula mamária e levar ao câncer de mama. Os testes genéticos, eles são colhidos através do sangue ou saliva e geralmente é indicado naquele indivíduo que já teve o câncer de mama. Nos Estados Unidos, indica-se o painel genético para toda mulher que teve câncer de mama. Aqui no Brasil, e de acordo também com as diretrizes, pacientes com triplo negativo menor do que 60 anos, pacientes com 35 anos, abaixo de 35 anos também é indicado. Quando tem câncer de mama associado com câncer de ovário, câncer da tireoide, alguns tumores cerebrais também, ou quando também tem parentes, né, histórico familiar importante, tio, irmãs, tias, câncer de pâncreas. Então, todos esses fatores, eles contribuem para nós indicarmos esse painel genético. E aí, em 50% dos casos, a gente pode encontrar esse BRCA1 e BRCA2 mutado, tá? Ele corresponde a 3% desses casos hereditários. E uma vez que eu encontrei, o que eu vou fazer? Né? É importante lembrarmos que o BRCA1 ele é responsável tanto pelo câncer de mama como câncer de ovário. E o câncer de ovário ele mata mais do que o câncer de mama. Por quê? Ele, quando diagnosticado, ele está numa fase bem avançada. Né? Então, essas mulheres, elas têm duas opções. Ou fazer uma mastectomia profilática em relação para prevenir o câncer de mama e a oforectomia. A oforectomia é o quê? A retirada dos ovários após os 40 anos, que aí é onde nós vamos ter uma melhor sobrevida, uma taxa de melhora da sobrevida. Se caso a paciente, nesse tempo, que ela também tem tempo, ela pode esperar, não é que ela descobriu, vamos supor, a mulher fez um painel genético e devido à história familiar, alguém da família descobriu, e aí esse sequenciamento que vai ser aplicado nos parentes mais próximos. Se uma menina de 25 anos descobriu que tem um BRCA mutado, o que vai fazer? A gente pode acompanhar com ressonância a cada 6 meses, ela pode ter a gravidez, amamentar e depois discute-se de fazer uma redução profilática do risco de câncer de mama. Como? Com a cirurgia profilática, a adenomastectomia profilática. Então, a gente falou dos marcadores, então imagina que eu falei das anteninhas. Em relação aos genes, então imagina que nosso DNA é uma estante cheia de livros e nessas páginas estão genes. Então é uma coisa, além do cromossoma, então
é uma coisa que está presente no nosso DNA, mas que não é genético. Então a gente pode ou não ter esse gene mutado, como a Rafaela falou. Então, se ele é mutado, ele tem uma modificação e isso aumenta a chance de ter um câncer, certo? Certo, ele aumenta assim, a paciente mutada com BRCA1, ela tem a chance de desenvolver câncer de mama ao longo da sua vida em 70% a 80% dos casos. Então, é uma incidência alta, é um gene de alta penetrância que a gente fala, né? Além de ter outros genes de alta penetrância. Isso tudo a gente faz através do aconselhamento genético, que a gente indica para o geneticista ou oncogeneticista para fazer aquele heredograma, o histórico familiar, que é importante, para saber quando e vamos pedir esse painel genético. E aí vamos ver, uma vez diagnosticado o câncer, né? E agora vamos falar das expectativas de tratamento, cura. E uma vez diagnosticado numa mulher em idade reprodutiva, a gente sabe que existe a possibilidade, então vamos imaginar uma mulher de 35 anos com o diagnóstico de câncer de mama que ainda não tem filhos, né? E a gente sabe que a partir do diagnóstico há uma pressa absurda em tratar e se livrar daquela doença. Então vamos falar um pouco do prognóstico, da chance de sobrevida hoje com os tratamentos de câncer de mama e da janela de oportunidade. Se essas mulheres, na maioria dos casos ou não, têm essa possibilidade de fazer o congelamento de óvulos, que é um tratamento que dura 2 semanas, antes de efetivamente fazer um tratamento como, por exemplo, uma quimioterapia ou algo assim. Então, diante dessa paciente de 35 anos, né, o que é importante considerarmos é o tamanho do tumor, o estadiamento da doença. Como que a gente faz? Nós vamos ver o tamanho do tumor, nós vamos estadiar o corpo inteiro para ver se não tem células desse tumor que estava na mama localizado, se não foi para o fígado, para o pulmão ou para o cérebro, que é o que nós chamamos de metástases. Uma vez diagnosticado a paciente sem metástases, no lípara é mandatório a gente oferecer o congelamento de óvulos ou embriões. Então, esse tempo que, vamos supor, se ela decidir, eu vou congelar os óvulos, que dá em 15 dias, como você me falou, não vai piorar o prognóstico da doença, não vai retardar o tratamento dela. Então, ela pode fazer com tranquilidade, até porque uma das medicações são dadas é o inibidor da aromatase, que vai inibir também a célula tumoral ali. Então, não tem nenhum problema. Obrigatório o mastologista oferecer e encaminhar para o especialista da reprodução assistida. Por que isso? Porque provavelmente essa paciente com 35 anos vai fazer uma terapia, uma quimioterapia antes da cirurgia. E a quimioterapia, alguns agentes são citotóxicos, são tóxicos para o ovário. E isso pode levar ao quê? Uma insuficiência ovariana ou temporária ou permanente. E aí a oportunidade dela engravidar depois diminui. E de uma forma geral, diante de um diagnóstico precoce do câncer de mama, qual que é a taxa de sobrevida após o câncer para a paciente pensar, então tem o diagnóstico de câncer, existe vida após o câncer naturalmente, e na possibilidade de ter filhos. Então, deixa eu ser mais clara. Então, a paciente teve um câncer, aí ela vai tratar, vai fazer quimio, ela fez o congelamento de óvulo. Essa gravidez posterior pode impactar na recidiva desse câncer? Como é que é isso? Quando que ela vai poder engravidar? Então eu já tenho câncer, eu vou sobreviver? Qual a chance de eu sobreviver a esse câncer? E se eu sobreviver, eu efetivamente posso engravidar? Então, quando o câncer é detectado precocemente, que a gente fala em estágio 1, né, a chance de sobrevida em 5 anos é de 88% a 95%, então é alta. Quando eu posso engravidar? Então, recomenda-se engravidar 18 a 30 meses depois do diagnóstico inicial. A gente tem até um estudo, um trial, que é o Positive Trial, em que eles avaliaram as mulheres
interromper o uso do hormônio, né? Aquelas pacientes que eram receptores hormonais positivas e que desejavam engravidar, depois de 18 a 30 meses, interromper o uso do tamoxifeno ou do inibidor da aromatase e elas engravidaram. O follow-up desse trial ainda é curto, mas a curto prazo, a recidiva local ou à distância impactou muito pouco na taxa de sobrevida. Então, ele não piora o prognóstico. Então, engravidar após o câncer não piora o prognóstico, quando no estádio inicial. Mas é importante ficar pelo menos 2 anos sem engravidar, pelo menos para tomar as medicações, o tratamento, porque o câncer de mama, a maior probabilidade de recidiva é 2 a 3 anos. Então é melhor esperar essa janela. Ótimo, então esperando essa janela, o que vocês viram é que a gravidez é possível. Então, quando espera o momento adequado, então tem o diagnóstico, se for em idade reprodutiva e não tiver filhos, recomendado o congelamento de óvulos, um tratamento de 2 semanas, para posteriormente fazer a quimioterapia e cirurgia indicada, e depois de 2 a 3 anos de resolvida essa questão, de finalizado, né, o tratamento do câncer, a gravidez pode acontecer sem o medo do câncer voltar. Sim, isso é possível. Ainda bem, né? Ainda bem, né? Ainda bem, né? Então eu acho que a gente bateu um papo sobre os principais, eu acho que tipos de tumores, a ocorrência de uma forma geral, e o objetivo é mesmo falar para essas mulheres como é que é o rastreamento, né? E claro, todo mundo quer evitar o câncer, né? E você comentou sobre os hábitos de vida, ainda muito mais importante do que efetivamente a genética, né? E exatamente. A gente fica sempre tentando, a pessoa fica, se a minha mãe não tem, tô tranquila. Na verdade, não. Precisa ter hábitos saudáveis para... Os hábitos saudáveis é o que mais previne. É o que mais previne, porque o câncer hereditário é 5 a 10%. Então é o que? É a atividade física, mais uma vez, manter o peso corporal adequado, a obesidade é um fator de risco, evitar a ingesta de bebidas alcoólicas em excesso, então aquela cervejinha, 3 vezes na semana, 4 vezes, 2 copos, 3, aumenta o risco de câncer de mama. Evitar o uso de anticoncepcionais prolongados e cigarro, né? O tabagista. E agora as pessoas não fumam, mas usam esse vape também. Esse vape que é pior, né? É bem pior porque ninguém sabe o que tem lá dentro, né? Então, gente, o vape está incluso, tá bom? Nesse tabagismo aí. Nesse tabagismo, exato. Inclusive de uma forma misteriosa, como a Rafaela falou, porque é um Kinder Ovo, né? Surpresa. Surpresa, exato. Só não tem um cheiro forte, mas dentro... Dentro só Deus sabe, né? Então, Rafaela, obrigada. Eu que te agradeço mais uma vez. Pela sua participação. Eu acho que as pessoas ficaram bem elucidadas em relação ao câncer, a possibilidade de preservação e tirar um pouco desse pânico, né, da mama. Exatamente. A mulher não pode ter pânico, ela tem que aprender a se conhecer. O autoexame não é um exame para detectar, mas é um exame para você autoconhecer. E qualquer alteração na sua mama, ou seja, um nódulo palpável, uma alteração da pele quando você tem um espessamento da pele, se sai secreção pelo bico do seio espontânea, sanguinolenta ou água de rocha, ou o mamilo entra para dentro, são sinais de alerta que você deve procurar um especialista ou mesmo seu ginecologista de confiança, que ele vai te indicar para o especialista. E uma coisa que as pessoas falam, minha mama doeu, né? Falou, câncer não dói. Então, a não ser que seja em fase bem avançada. Bem avançada, é isso que eu falo para os pacientes. Câncer não dói. Quando ele dói, ele está avançado. O que é avançado? É aquele nódulo que você já percebeu. E às vezes ficou com medo de procurar o especialista. E quando procura precocemente, aí a chance de cura é absolutamente alta. Alta, exatamente. Então, ótimo, pessoal. Obrigada, Rafaela. Eu acho que a gente esclareceu as principais dúvidas. Caso vocês ainda tenham alguma questão,
para desvendar em relação ao câncer de mama e a preservação da fertilidade, pode mandar sua dúvida para a gente e quem sabe a sua dúvida não vai ser tema do nosso próximo episódio. Um beijo e até a próxima. Obrigada, até a próxima.